Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. É isso aí, pessoal. Atendendo aos muitos e muitos pedidos, hoje vamos falar sobre Karatê. Eu sei que eu demorei um pouco para poder fazer esse vídeo, mas tive que coletar algumas informações, tive que correr atrás de algumas coisas e repensar em muitas coisas, né? Bom, eu não só estou fazendo esse vídeo devido aos muitos pedidos que me aparecem assim diariamente no meu canal, mas também para poder também responder algumas coisas que o pessoal vive me perguntando. Coisas como assim: Marcão, por que você não vem abrir uma academia de Kung Fu na minha cidade? Porque eu sempre sonhei em praticar Kung Fu. Até antes de eu continuar, vou falar a minha velha e querida frase clichê, né? Não sou especialista em Karatê. Essa aqui é minha faixa preta de Kung Fu, tá? Aqui está escrito Kung Fu de Shaolin. Não sou especialista em Karatê, mas pratiquei bastante, conheço muitas pessoas ligadas ao Karatê, conheço professores muito renomados, muito famosos, que me ajudaram a fazer esse vídeo. Então, voltando, eles falam: por que você não vem na minha cidade abrir uma academia? Eu sempre quis treinar Kung Fu, eu sempre quis treinar o Wing Chun, mas na minha cidade não tem. Eu também queria poder treinar Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu, mas na minha cidade não tem. Na minha cidade só tem Karatê. Meu querido, se na sua cidade só tem Karatê, então treina o Karatê. Você não faz ideia da pérola que você está deixando de lado, da joia rara que você está desprezando. O Karatê é uma arte fantástica, é uma arte maravilhosa. Ah, Marcão, mas não é o que diz Bruce Lee, não é o que a família Gracie diz, depois de terem derrotado um montão de karatés. Gente, a gente vai chegar nessa parte. Aguenta aí. Vou falar uma rápida história, a rápida origem do Karatê. Bem rápido, porque eu tenho muito o que falar. E se eu for falar daqui da origem do Karatê, vai levar semanas e semanas para eu terminar. Então vai ser uma coisa rápida. Olha que lindo esse mapa que eu desenhei, né? Que beleza, que coisa horrorosa, né? Mas vamos lá. Aqui está a China, aqui está o Japão. Da China eu vou para o Japão e do Japão eu vou para a China. Só que no meio do caminho dessas duas rotas existe na verdade, né, uma ilha que era conhecida como Ryukyu, que hoje é conhecido como a ilha de Okinawa. Então, como essa ilha ficava no meio do caminho, normalmente os chineses passavam por essa ilha antes de chegar no Japão e vice-versa. Há muito tempo atrás, a ilha era chamada de Ryukyu, ou seja, era um reino independente, que não tinha nada a ver com a China nem com o Japão. Nessa ilha se treinava um estilo de luta que era muito primitivo, parecido com essa luta de agarra-agarra, sabe, esse wrestling, que é usado pelos índios do Brasil, assim. Era uma coisa de agarrar e desequilibrar. Era uma coisa bem primitiva. A China, que tinha digamos assim, uma frota de barcos que fazia mais viagens que o Japão naquela época muito antiga, introduziu o Kung Fu nessa ilha. Então, os habitantes da ilha desenvolveram um estilo de luta que era o Kung Fu da China, com esse estilo mesclado com esse estilo primitivo de agarra-agarra, de ficar jogando. E foi assim por muito tempo, que era, digamos assim, Naratê, que era uma coisa bem primitiva, né, de luta. Aí depois de um bom tempo, o Japão resolveu dominar a ilha de Ryukyu e falou: agora essa ilha é minha. E foi lá e dominou a ilha de Ryukyu. Hoje o nome foi mudado para Okinawa e hoje ela faz parte do Japão. Então, quando o Japão acolheu essa ilha, ele também acolheu essa técnica de luta e mudou algumas coisas. Mudou o nome, né? No caso foi mudado para Karatê, que é considerado, que assim, na tradução é mão vazia, ou seja, a luta sem armas, a luta desarmada. E ele incorporou aspectos de luta japonesa, como o Kenjutsu
e o taijutsu nessa técnica da ilha de Okinawa. Como foi essa incorporação no caso? O karatê de Okinawa perdeu a fluidez, que é uma coisa típica das artes marciais chinesas. Ele trocou a fluidez pelo golpe de um único impacto. Ou seja, né, ele não tinha mais aquela fluidez do Kung Fu, né? O leve, o duro. Ele não tinha mais essas técnicas. Não, ele trocou pelo pá, pum. Ele trocou pelas técnicas de impacto único, como se fosse o golpe da espada japonesa, que é um golpe matou, ou seja, um soco já era, defesa e soco, um golpe só. Isso é que foi mudado, ok? Daí nesse tempo todo foram desenvolvidos estilos de karatê. Em Okinawa existem estilos de karatê que são mais voltados para o tradicional, voltados mais para as técnicas antigas, como o Goju Ryu, o Shorin Ryu, o Eishi Ryu e também o Narate. Mas o Narate já é a arte mais primitiva, né? Já é voltado àquele karatê mais antigo, mais das antigas. E no Japão foi desenvolvido estilos de karatê como o Kyokushin, o Wado-ryu, que na verdade é uma mistura de karatê com aikido. Temos o Shotokan e temos o Shito-ryu, que é a mistura de Wado-ryu com Shotokan. Mas não são só esses, tá? Existem outros estilos, esses aqui são os mais conhecidos. Então, gente, para eu poder expressar aqui a minha visão, a minha visão sobre o karatê, eu vou falar sobre o karatê tradicional. Eu não vou falar do karatê esportivo, o karatê moderno. É porque eu não gosto? Não, gente. Eu gosto muito do karatê esportivo. Muito. Ele é eficiente, ele é bacana, ele é muito legal. Mas é aquela coisa. Quando o Gishin Funakoshi, que foi o criador do karatê Shotokan, na época dele, que se eu não estou enganado, é mais ou menos 1950, 60, anos 40, por aí. Tava uma grande fetiche na época, uma grande moda na época, que era o Do, que é o caminho, né? Antigamente era Jujutsu, Aikijujutsu, Kenjutsu e por aí vai. Então na época eles mudaram para Aikido, Judô, Kendo, ou seja, introduziram a ideia do Do, que é o caminho. Ou seja, deixaram a arte uma coisa mais filosófica, mais esportiva, mais aberta ao grande público. E o karatê não ficou de fora, né? Foi colocado o karatê do, né? Mas quando o Funakoshi fez isso, ele mudou muitas coisas. Ele mudou os katas, né? Que são as formas do karatê. Ele tirou golpes de mão aberta, comeu um movimento ali, outro ali, e foi criado o Do, né? Que foi o karatê do, uma coisa mais simplificada. Isso, por sinal, teve suas consequências positivas e negativas. Vai depender muito do ponto de vista de cada um. E também nessa mesma época foram introduzidas as competições. Eu não rejeito por completo as competições. É uma das facetas importantes do karatê para você difundir a arte, para você colocar o espírito de competição, para você poder estar de verdade numa situação onde você vai ter que usar o karatê sem apelar para a violência e etc. Mas teve consequências nisso. As técnicas antigas, tradicionais do karatê foram deixadas de lado, foram retiradas, seja porque se achava muito violento ou porque não era viável colocar isso em competições. Só que eles bem que podiam manter o karatê tradicional, como alguns mestres mantiveram, e manter também a parte esportiva. Mas muitos mestres abandonaram o karatê tradicional para focar só no esportivo. Hoje tem senseis aí, mundo afora, que só sabem o karatê esportivo. Não sabem absolutamente nada sobre o karatê tradicional. E aí o que acontece? Essa arte do karatê tradicional por muito pouco não foi extinta. Hoje nós temos vários mestres renomados aí que estão se esforçando para buscar, para resgatar a raiz do karatê. Se você na sua cidade tiver a oportunidade de treinar o karatê tradicional,
treina, meu querido, porque o negócio é fantástico. Agora, o que acontece? Por que o karatê, na verdade, ele é tão assim subestimado, ele é deixado de lado, as pessoas só querem do Kung Fu? Porque, como eu estava falando, o Bruce Lee acabou introduzindo essa ideia na época. Não é que o karatê não funciona, ele funciona que é uma beleza. Só que o Bruce Lee se baseou no karatê dos Estados Unidos. Eu sei que o que eu vou falar é meio polêmico, é meio pesado, mas eu vou falar a real aqui. Vocês sabem qual é o melhor karatê que existe fora do Japão? São dois: o karatê europeu e o karatê brasileiro. Isso mesmo, o nosso karatê. Vocês podem ver aí exemplos como o Francisco Filho, que é do Karatê Kyokushin, que ganhou o campeonato mundial no Japão, é respeitadíssimo no Japão. Vejam também Lyoto Machida, que está com o seu karatê detonando o pessoal lá no UFC. E não vou me lembrar agora, mas existem muitos karatecas europeus assim, especialmente os franceses e italianos, que são muito feras. Ganham os campeonatos mundiais, também são respeitados. A seleção de karatê feminina francesa é muito eficiente também. Elas bateram as japonesas nos campeonatos de Catar. É um karatê fortíssimo, esses karatês fora do Japão. Já os Estados Unidos foi diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Bruce Lee não enfrentou nenhum karateka que não fosse um karateka americano. Ele não enfrentou um karateka brasileiro, karateka europeu, karateka japonês. Não, ele enfrentou karatecas americanos. E aí ele ficou difundindo a ideia de que o karatê, que o Kung Fu era superior ao karatê. Mas e por que você então não me diz do exemplo de Roi Wanjia, que perdeu a luta para um karateka, levou a maior surra dele? Não, Marcão, o que você está falando? Roi Wanjia foi envenenado. Não, isso é o que os chineses dizem. Os chineses dizem, mas isso não é comprovado. Na época, Roi Wanjia aceitou o desafio do lutador de karatê e levou a maior surra do lutador. Deu um couro no Roi Wanjia. Aí os chineses não aceitaram isso. Eles estavam dando a ideia de que o Roi Wanjia estava meio estranho durante a luta. Parecia que ele estava doente. Tanto que quando ele perdeu, ele foi levado para o hospital e morreu. As pessoas falaram que o karateka matou ele. Mas aí teve um boato de que ele foi envenenado antes da luta. Fizeram uma investigação, exumaram o corpo dele, tiraram lá o pedaço do fígado e comprovou, ele foi envenenado. Foram os japoneses, envenenaram o nosso mestre e tal. Quando foram tirar satisfação, quando a justiça britânica foi tirar satisfação com a embaixada japonesa, falaram: você envenenou o mestre Roi Wanjia. Vocês envenenaram o mestre Roi Wanjia? Não envenenamos. Mas ele estava com veneno no corpo, comprovado lá pelo laboratório. Tá, mas ele era adepto da medicina tradicional chinesa, certo? Certo. E ele usava um remédio, não vou lembrar o nome aqui, o remédio tal, certo? Certo. E qual era um dos compostos que esse remédio utilizava? Acho que era nitróxido de amônia, alguma coisa assim, uma substância venenosa. Pronto. Você vai culpar a gente porque o cara queria se envenenar? Ou seja, cada pessoa, cada nação fala uma coisa. Não dá, a gente não estava lá e não tinha investigação suficiente para saber quem estava certo e quem estava errado. Mas existe a possibilidade realmente de o Roi Wanjia ter perdido para o karateka. Ou seja, o karatê é uma beleza. Mas é aquela coisa, assim, na minha interpretação, tá? Por que nós, os brasileiros e os europeus, tem um karatê fortíssimo, eficiente, e os Estados Unidos não? Porque, na minha concepção, assim, numa visão mais filosófica ou metafórica, assim, vem pra cá, ou pra Europa, um mestre de karatê e fala: karatê é respeito, é disciplina, é treinamento duro. Karatê só usa kimono branco. Hai. E nós? Hai, mestre. Hai, sensei. Tanto aqui quanto na Europa. Ou seja, a gente esvaziou o copo e abraçou completamente a ideia, completamente a filosofia, completamente a causa. A gente se aprofundou no karatê. Graças a isso nós temos um karatê fortíssimo, de altíssima qualidade. Na minha visão naquela época,
Quando eles fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos, os americanos eles são têm um orgulho muito forte com a cultura deles. Eles não permitem que a cultura deles seja misturada com qualquer outra. Então quando o mestre falou, karatê é disciplina, karatê, não, pode parar. Aqui não é o Japão, aqui é Estados Unidos, aqui é a gente que manda, é a nossa cultura. O karatê que vocês vão ensinar vai ser do nosso jeito, se não gostou, volta lá para a tua ilhazinha. O mestre fala, tá bom, que seja como vocês quiserem. Aí vocês veem, sabe aquele seriadinho Todo Mundo Odeia o Chris? Naquele episódio quando o Chris queria aprender karatê e o irmão dele, o Drew, estava aprendendo karatê à base de filmes. Ele falou, pai, eu quero aprender karatê. Por que você não treina com o Drew? Pô, o Drew estava assistindo, eu sei que é uma comédia, uma coisa meio brisa, mas o Drew estava aprendendo karatê ali com os filmes e o pai dele fala, treina karatê com eles. Eles encaravam o karatê assim, é sério. Pode ver os filmes antigos de karatê, aquele karatê de Beverly Hills, ou os caras com kimonos coloridos, fazendo palhaçadas. Pô, Elvis Presley fez exame para faixa preta, eu acho, na ocasião, com aquele kimono purpurinado e uma bota branca de bico fino. Um sensei de karatê jamais iria permitir uma coisa dessas, independente de ser famoso ou não. Ah, Marcão, mas o Elvis ali estava fazendo uma firula, era uma coisa do artista. Não, gente, não. Sensei de karatê não vai permitir um negócio desse, na minha opinião. Graças a isso, os Estados Unidos teve um karatê fraquíssimo, sem eficiência e sem profundidade. Quer um exemplo legal? Chuck Norris lá, o cara que foi 7 vezes campeão americano de karatê, foi facilmente derrotado por Bruce Lee, um ator de filmes. Acredito que agora, só agora, os americanos estão começando a tomar o chá de Simancol e resolveram aprofundar e entender o karatê na sua essência. Agora estamos vendo muitos atletas do karatê de renome nos dias de hoje lá, entende? Ou seja, essa é a minha interpretação. Mas é aquela coisa, gente. Por que muita gente então, como se diz, tem preconceito com o karatê? Por causa disso tudo, os filmes do Bruce Lee. Veja um exemplo. Bruce Lee arrebentou um monte de karatecas. E a família Gracie também arrebentou vários assim. Graças aos esforços desses grandes heróis, o karatê foi comprovado como uma arte ultrapassada, fraca, sem eficiência e ninguém mais treinou. Certo? Errado. Desde aquela época até os dias de hoje, o número de karatecas triplicou no mundo inteiro. E por quê? Primeiro, eu já falo, o karatê funciona. Já começa por aí. E uma coisa que eu também ainda vou fazer um vídeo esmiuçando um pouco mais a fundo sobre isso, para as pessoas que acham que Bruce Lee era uma pessoa que tinha um pensamento muito à frente do seu tempo, que ele era uma pessoa lá na frente, que tinha inteligência que na época não tinham, para mim ele tinha, na verdade, era um pensamento bastante ultrapassado com relação a uma coisa. Ele achava que era como naqueles tempos bem antigos, que você invadia uma academia, arrebentava o mestre e fechava a escola e o estilo não funcionava. Não, dos anos 70 para cá, esse tipo de coisa não funciona mais. Por quê? Porque as artes marciais elas possuem apelos. O que são os apelos, né? Vou falar umas verdades aqui, espero que vocês me perdoem, se não perdoar não faz diferença. Mas é aquela coisa, artes marciais possuem apelos. Kung Fu e Ninjutsu possuem um apelo cinematográfico. Ou seja, eles dependem hoje exclusivamente para se manter assim, com alunos procurando, dos filmes com heróis voadores, com desenhos animados, atraindo mais o público infantil e o nerd rico cabeludo. Artes como Taekwondo e Judô possuem um apelo olímpico, ou seja, elas te dão a oportunidade de você viajar pelo mundo, participar de Olimpíadas, ganhar a medalha de ouro e fazer comerciaizinhos de barbeador na TV. MMA, Muay Thai e Jiu-Jitsu possuem um apelo da mídia, ou seja, você vê que Dana White investiu pesado em marketing, em publicidade, com bebidas alcoólicas, energéticos e outras coisas,
Então você vê até nas novelas da Globo, em filmes e outras coisas, então eles têm esse apelo. Ou seja, quem curte malhação, essas coisas, vocês vão adorar essa arte. E o Karatê possui o apelo organizacional. A estrutura do Karatê é invejável, você tem uma estrutura ótima. Diferente da bagunça que é o Kung Fu e o Kung Fu e Muay Thai e outras artes assim. Quando você treina Karatê no Brasil, você pode ter a certeza que você está treinando o mesmo Karatê que ensinaram no Japão. O mesmo. Porque as federações são organizadas, elas funcionam, elas têm uma organização incrível. Sem contar também que o Karatê é especialista na arte também de educar crianças, de programas de recreação. Não que as outras que eu citei também não sejam, tá? Mas o Karatê tem uma especialidade nisso. Por isso que dificilmente essas artes vão ser extintas da forma convencional, da forma antiga. Então é isso aqui, gente. A minha visão do Karatê, um pouco da origem, mas vamos focar um pouco no Karatê tradicional. Vou mostrar o quanto o Karatê pode ser maravilhoso, quais são suas principais técnicas de ataque, defesa, formas. Eu vou me basear no Karatê tradicional para que vocês entendam um pouco mais o lance do Karatê. Eu vou me basear nos estilos Goju-Ryu de Okinawa e Shotokan do Japão. Assim vocês podem ter assim o assunto fica com uma certa imparcialidade, tá? Então é isso. Vamos começar então com a ideia dos golpes, ok? Vamos lá. É isso aí, galera. Eu pedi para que a pessoa que está me filmando desse uma voltinha aqui e mostrasse para vocês que não tem nenhum truque, não é ninguém assoprando, não é um ventilador que está por aqui, não é um coadjuvante que está assoprando, nem nada, tá? Porque se vocês repararem bem, ou melhor, se vocês quiserem voltar o vídeo em slow motion, vocês não vão ver isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vocês voltarem o vídeo em slow motion, vocês não vão ver isso aqui, ó. Ou seja, a vela, ela não se apagou assim como um vento. A chama desapareceu, explodiu, paf! E sumiu. Mas como isso acontece? Primeiro, eu não estou mostrando isso aqui e mostrando que não tem nenhum truque nem nada para mostrar que eu sou o fodalhão, que eu sou um mágico, querendo mostrar que a grandeza do meu truque. Não. Eu quis mostrar que isso aqui não é nenhuma magia, não é nenhum truque, não é nenhum segredo. Tanto que eu até fiz sem a parte de cima do kimono para vocês verem que não tem nenhum truque nem nada. Para mostrar que não tem nenhum segredo. Mas só para vocês entenderem o que é o golpe do Karatê. Um golpe do Karatê tradicional que as práticas esportivas tiraram. Que foi uma grande perda para o Karatê, né? Tirar esse golpe. Que é o golpe a vácuo. Porque da mesma forma que nos supermercados tem alimentos embalados a vácuo, nós temos também o golpe a vácuo. Golpe a vácuo. Como é que é isso? Gente, porque é aquela coisa. Como que no Karatê você sabe que o seu golpe está certo, rápido, forte e preciso? É quando você faz o teste assim com a vela. E você fala, pum! Se você fez isso e a vela se apagou, o que acontece? No momento em que você deu o golpe, foi criado um vácuo. Ou seja, você tirou o oxigênio em volta e aí não tinha como a chama se propagar. Então ela estourou, sumiu. Isso seria o vácuo. A ideia de você socar e fazer aquele vácuo. Você, pum, subiu a chama. Como que seria esse golpe no caso?
Eu recomendaria um filme para vocês assistirem, chamado Quebrando Regras 2. Tem o primeiro, que é muito bom, mas no 2, com o Michael J. White, que é um grande karateca, inclusive tem até uma cena que ele faz uma parceria assim com o kata, com o treino de karatê, com o Lyoto Machida. Ele faz uma cena onde um dos alunos dele mostra um saco de pancadas. Ele fala assim, ó, vamos ver se eu já estou bom. Aí dá aquele chute do Muay Thai, né? E aí o saco ele se arrasta, né? Ele empurra o saco porque ele tem uma roldana e ele segue para uma direção longa. Aí quando é a vez do mestre, né, do Michael J. White no caso, ele faz esse movimento. Ele faz assim, ó. Aí o saco não se move, mas aí de repente vê que ele faz um rasgo e começa a cair areia. Ou seja, ele rasgou o saco. E aí ele fala, você quer fazer o quê? Empurrar o seu adversário ou acabar com ele de uma vez? Essa é a ideia do golpe do karatê. Não é aquela batida que você empurra, que você usa o peso do corpo para você empurrar. Não, é aquela batida seca, é aquela batida concentrada e compenetrada. Ó, o saco não se move muito, ó, como também nessa técnica de chutou, né? Ó, ele não se move, mas faz aquela cavidade, ele afunda, né? Então é isso, é aquela batida seca, para você causar danos internos. Normalmente isso é treinado na makiwara, que é aquela madeira com amarrado uma corda para fazer esse calejamento. Vou mostrar um pouco aqui no saco de parede, que é do Kung Fu, mas a serventia é a mesma. Comprou exemplo assim, né? Técnica de chutô. Aí depois aqui, ó, as técnicas de soco, né? Tá vendo, ó? Seca, ó. Aquela batida seca para causar danos internos. É diferente da batida do boxe ou do Muay Thai, que ela é longa. Não, é uma batida seca, batida compenetrada. Tudo bem, o que eu vou falar agora é lenda, tá? Mas diziam que o Funakoshi, na época que ele estava assim no auge do karatê, tinha valentões assim no Japão que estavam treinando ou fazendo lutas. E aí eles chamam o Funakoshi chega lá na frente daquele grandalhão, cheio de músculo e muita força bruta, ele vaza daquele soco, pá, aquele soco seco do karatê, pum, no peito do cara. Que aí ele parecia ejaculador, mas né, para disfarçar, não me fez nada, assim. Aí depois ele ia para casa, tomava banho, jantava, pouco antes de dormir, morreu. O cara morria. Eu sei que isso aí é lenda e tudo mais. No Kung Fu nós também temos essas lendas. Temos a lenda lá do mestre que matou o cavalo. Uma lenda bem conhecida, que um mestre fazendo o treino de Qigong lá com a palma de ferro, ele dá só um tapa num cavalo que estava ali por perto, 3 dias depois o cavalo morreu. Poxa, todo mundo na época assim associou a morte do cavalo com um golpe da palma. Mas o cavalo pode ter morrido de qualquer outra coisa, tá? Então isso aí é lenda. Mas é aquela ideia, quando você faz esse golpe preciso, bem seco, bem intenso, que é tão intenso e tão seco e preciso que é capaz de criar um vácuo que apaga a chama de uma vela, você causa ferimentos internos, ferimentos terríveis, ferimentos assim que são mortais. Isso é o golpe do karatê tradicional, do karatê autêntico, que muitas vezes se perdeu por causa das competições ou outras modalidades. Não só para o soco, tá? Também para as técnicas de mão aberta, tá? Técnicas de chute também, aquele chute seco, né? Como o Mairi. Aquele chute, né? Seco. Você tá alisando o seu saco? Não, gente, eu estou acertando mesmo. A gente está acostumado com aquele golpe intenso que manda o saco longe, não. Mas força muitas vezes isso aqui, ó. Aquele golpe seco, ok? Essa é a parte dos golpes. Agora vamos para só mais uma coisa que eu até fui esquecendo. Essa ideia de golpe seco
Você vê o cruzado do boxe, né? Aquele cruzado que você joga a sua cintura, que você joga com tudo. Não, no karatê nós temos esse cruzado, né? Um batido assim, mas ele tem eficiência, tem, ó. Golpe seco, também no vácuo, para você acertar aqui no adversário, né? A têmpora, pá! Você, pum! Acertou aqui, ó, o ferimento interno. Às vezes é muito melhor do que você jogar o corpo todo para ir ao nocaute, ok? Então agora vamos para a parte de defesas, ok? Vamos lá. Ok, galera, agora vamos falar um pouquinho sobre as defesas, a ideia de defesa no karatê. Antes, só para esmiuçar um pouco melhor, quando eu estava falando sobre os estilos de karatê, existem estilos que vamos dizer, se especializam em um certo conceito um pouco mais do que o outro. Existem estilos de karatê que usam golpes longos, de amplitude longa, e golpes curtos de uma amplitude curta. Quem é especialista em amplitude longa seria Shotokan, Wado-ryu, Shorin-ryu, e quem seria de uma especialidade mais da luta a curta distância seria Goju-ryu, Uechi-ryu e Kyokushin. Mas não quer dizer que esses estilos só fazem a longa e esse aqui só as curtas. Não, ambos usam as duas coisas. Aqui uns usam mais do que os outros. Um que eu poderia dizer que é bem equilibrado nessa parte é o Shito-ryu. Esse sim usa muito bem os dois lados. Tanto que dele mal dá para definir se ele é mais especialista em distância curta ou distância longa. Deixei aqui anotado sobre kata, né? Sobre a ideia de interpretação, mas a gente já vai chegar nessa parte. Então agora eu vou mostrar um pouco aqui da defesa com vocês com o Hamilton. O Hamilton ele é praticante de karatê Goju-ryu, tá? Então ele já é faixa marrom, já está bem experiente nessa área, tá? Então aquela ideia de defesa, né? Vamos assim interpretar assim na visão do Shotokan. Bom, na verdade tudo que eu estou falando sobre estilo, gente, karatê é karatê. O karatê é o único, karatê é uma coisa só. Estilo por estilo são só ideias diferentes, tá? Mas eu estou lá com o Hamilton, né? No caso, por exemplo, a grande parte das defesas do karatê são pancadas, né? Pancadas. Então, se ele faz um soco no estômago, ó, Gedan Barai. De novo. De novo. Ó, pancada. Quando eu dei essa pancada e afastei o braço, aí vem o golpe seco. O golpe no vácuo, como eu mencionei anteriormente. Ok? Então, essa é a ideia. De novo. De novo. De novo. Pancada, ó. Deu essa pancada seca, já causou uma dor aqui. Deu outra, já causou outra dor aqui, ó. Golpe a vácuo, pum, por dentro, para depois ir na finalização. Esse é o caso do karatê. O Hamilton vai explicar agora para vocês um pouco mais sobre a ideia de defesa de uma forma mais aprofundada, porque não existem no karatê só defesas baseadas em pancada. A defesa também pode ser leve. Ele vai explicar as defesas assim com base no Goju-ryu, ok? Vai lá, Hamilton. Vamos, galera. Prazer, eu sou o Hamilton, primeiro Kim de Goju-ryu, faixa marrom, né? E como o CC Marcos está falando, karatê, você tem que saber dosar a sua energia, principalmente no nosso estilo Goju-ryu. Go significa rígido, Ju suave, Ryu estilo, estilo rígido e suave. Então, sempre não vamos usar defesas secas, defesas rígidas. Por quê? Além de cansarmos, né, podemos perder o foco e acabar saindo, né, do básico, certo? Então, nós temos que saber dosar a nossa energia, certo? Por exemplo, né, como o CC Marcos disse, né, soco Gedan Barai, na altura da barriga, certo? Uma defesa seca, tirando o braço do oponente, ó, eu soco na minha barriga, então eu defendo para abrir o movimento, certo? Estou defendendo e batendo na região da costela, onde vou causar um dano bem grave. Um bom soco aplicado, a pessoa não levanta. Defesas suaves, certo? Ó, veja, está agarrando, certo? Eu não consigo sair. Defesa suave, ó, com respiração, tá vendo? Mal eu fiz, ele já soltou. Pode segurar com força, certo? Ó,
defesas suaves, com respiração, né? Trabalhando sempre, ó. Certo? Saindo. Agarrando, ó. Pode agarrar. Defesa suave, ó. Aqui ele está nas minhas mãos, não tem como ele sair, né? Defesas suaves, ó, ó, certo? Então, você tem que saber dosar a sua energia. Soco na altura do rosto. Jodan Tsuki, ele vai socar Jodan Tsuki, soco alto na altura do rosto, e eu vou defender Jodan, que é o que? Defesa alta. Ich, ni, san, shi, o, ro, shich, hach, kyu, jun. Percebam, defesa rígida, certo? Soca média. Defesa rígida, soca média. Defesa rígida, soca baixo. Soca baixo. Defesa rígida, soca baixo. Rígida, certo? Defesa suave. Segura, ó. Defesa suave. E saindo do movimento. Aprender a dosar a sua energia. Essa é a proposta do Goju-Ryu. Como Chojun Miyagi Sensei disse, fluir como a água. A água, ela pode se tornar uma tormenta e ela pode ser calma. Para a água não existe obstáculo. Então, para você não pode existir um obstáculo. Você tem que se dosar, ser suave. Certo? Bacana, muito legal. Então é isso aí, galera. Essa é a ideia de defesa, com base no Goju-Ryu. Sempre saber dosar a energia. Saber que existem momentos para ser rígido e outros suaves, ok? Quando a gente aprende a ideia de defesa e ataque, isso é aplicado nos Kihons, né? A ideia do Kihon, por exemplo, só vou mostrar assim, sozinho assim, a ideia básica de Kihon, né? Quando a gente mescla as duas coisas, né? Defesa, ataque. Defesa, ataque. A ideia é de você saber avançar, fazer a defesa e o ataque conjugado. Ok? Mas isso também tem essa visão também nos katas. Nós agora vamos passar para a interpretação dos katas. Ok? Para vocês entenderem como é que é essa ideia um pouco mais a fundo. E também para eu poder dizer algumas coisinhas que ficaram para trás do karatê tradicional para o esportivo, ok? Vamos lá. Ok, galera, agora para fechar esse vídeo, vamos falar um pouco sobre kata. O kata, como vocês sabem, é a forma do karatê, não é? Como no caso é o kati para o kung fu, ou taolu, ou kintoi, ou por aí vai. O kata, como ele é a forma, ele é uma interpretação. É a interpretação de uma luta imaginária contra vários adversários. Mas, o que acontece? Tem que ser uma interpretação real. Não é porque é uma interpretação que você tem que encarar como uma ficção. Não, todos os movimentos têm que ter coerência. E tem que ter eficiência e finalidade. Ok? Mas, com o decorrer de muito tempo, a modernização, essas coisas, muitos katas hoje são mal interpretados, muito mal interpretados, a ponto de ser uma das razões das pessoas falar que o karatê não é eficiente, que o karatê é muito travado, que o karatê é isso ou aquilo. Vou dar dois exemplos de como é que tem más interpretações. Vamos pensar assim no kata Heian Shodan do estilo Shotokan, né? Que a pessoa começa, né? E aí faz isso aqui, ó. Lado esquerdo, avança. Esse movimento aqui, ó, olha bem, ó. A pessoa põe a perna atrás e defende. Um sensei, que é muito amigo meu, que está tentando resgatar esse karatê original, ele mencionou que isso é um erro de interpretação. Porque isso de você, por exemplo, um cara socou lá atrás e eu defendi aqui, isso não é natural. Não é o que um ser humano, por mais treinado que fosse, iria fazer. Se ele está aqui,
Ele vai fazer isso aqui, ó. É natural, é mais fácil, é mais rápido. Então esse movimento pode ter uma outra interpretação. Talvez, né? Isso ele está pesquisando. Se o Hamilton está aqui na minha frente e eu não tenho que ir para trás, eu posso fazer isso aqui, ó. Agarrei, ó. Agora esse movimento parece mais plausível. Ele parece ter uma finalidade maior. Outra má interpretação, na verdade até preconceito de algumas pessoas, né? Os katas mais avançados do Shotokan, como o Shinte. É um kata, né? Começou, mas no final dele, muita gente fala, é um kata de fresco, é um kata ridículo, não tem eficiência nenhuma em combate. Porque no final tem esse movimento, ó. Socou, né? Juntou as pernas e fez isso aqui, ó. 1, 2, 3. Deu 3 pulinhos para trás. A pessoa fala, isso é kata de fresco, isso aí não tem eficiência. Vocês sabem por que ele está dando esses 3 pulinhos para trás? Porque é um kata numa luta imaginária embaixo d'água. Se você está com água mais ou menos até aqui, está num combate, se você tentar se afastar, a chance de você se desequilibrar embaixo d'água é muito grande. Então você fazendo isso aqui, ó, você consegue se afastar da água se mantendo estável. Porque no karatê, estabilização da base é tudo. Outro também, o Hangetsu, que a pessoa vai lá e começa. Olha como é que está a posição das pernas, ó. Os 2 joelhos dobrados para dentro, bem afastado, sabe? Uma base que não tem finalidade, não tem eficiência. Por que a pessoa está assim, ó? Por que ela está assim, ó? Dobrada? Porque é um kata que é para ser aplicado em superfícies escorregadias. Pode ver que nos desenhos animados, quando a pessoa está quase caindo no chão escorregadio, o que ela faz? Ela junta os joelhos. Porque isso é física. Se você ajunta os 2 joelhos para dentro, você não vai escorregar. Então, é uma situação de combate de uma superfície escorregadia. Viram? Para você treinar num lugar onde está escorregadio, você não vai cair. Isso são as interpretações corretas. Mas muitos professores, às vezes muito preocupados com competições ou outras coisas, ou querendo tanto a eficiência, mas não está pesquisando a pérola que existe por trás do karatê. Até mesmo o Hamilton aqui, ó, ele vai explicar algumas coisas também mal interpretadas e mal compreendidas no karatê Goju-Ryu. Vai lá, Hamilton. Galera, por exemplo, nós temos o kata, que ele é o básico, é o essencial do nosso estilo, né? Existe o Santin, né? Onde você trabalha respiração e a sua rigidez, certo? Para só um pouquinho, mantém aí. Uma coisinha que eu vou explicar rapidamente. Algumas pessoas também dizem que esse kata e esse treinamento é a suprema técnica de defesa do Goju-Ryu. Porque ele nessa posição, ele fica, segundo assim a interpretação mais filosófica, ele ficaria completamente assim, seguro contra qualquer tipo de defesa, qualquer tipo de ataque, ó, só simulando. O pessoal mais maldoso faz com Shinai, com Boken, mas vamos ser assim uma simulação, ó. Tá vendo, ó? Ele fica, ó, completamente, ó, anulado contra qualquer ataque. Entenderam? Pode continuar, Milton. Certo? É um kata de rigidez do nosso estilo. E outro chama-se Tenshou. É um kata mais suave, certo? Onde você também trabalha a respiração e os movimentos suave. Só que tem gente que gosta de discriminar o kata, que ele é um kata suave, é um kata de mulher, é um kata de fresco. Não, é o básico, é o necessário. Onde você aprende o rígido com o Santin, o suave com o Tenshou, onde você, né, trabalha a sua respiração e a sua leveza, né? Por exemplo, né, você se mata, pegou aqui no meu braço, pega no meu braço, né? Movimento, ó, suave, certo, ó, sair, certo? Onde trabalha um movimento suave, de novo, ó, movimento suave, onde eu saí, certo? Então ele trabalha o movimento suave,
a sua respiração, junto com a sua respiração. Você tem que saber fluir, como eu disse. Defesa rígida, para certos movimentos rígidos, defesa suave, porque você tem que entrar em harmonia com o seu próprio corpo, certo? O Tenshō, né? Aqui, você puxou, ó. Para que serve? É um kaken. Você abre, você volta, empurra o adversário, certo? Ó, movimento suave, ó, circular, certo? Movimento circular, ó. Para que serve isso? Sei, gentileza, ó. Certo? Movimento, ó. Ele está segurando, certo? Ó. Para sair, ó. Tem que saber trabalhar em harmonia, certo? Outro kata, também que eu particularmente gosto muito aprendendo a fazer, é o Kururunfa. Ele é um kata de 3º para 4º dan, né? Um dos katas mais tops da nossa linhagem, é o penúltimo, depois dele é só os Paripei, né? E tem outros que foram criados pelo nosso sensei, certo? Por exemplo, você está agarrando aqui, certo? Faz aqui, se você movimenta aqui, ó, certo? Ó, presta atenção. Então, muito fresco que é movimento de fresco, mas não, ó. Você está aqui, ó. Não tem como sair, certo? Você desce na base de Shikodaki, ó. Vejam que mal eu fiz o movimento, ele já soltou, certo? Ó. Abri, agacha-se, ó. Certo? Ó. Ó. Com respiração, ó. Já saí, certo? Posterior daqui, uma cabeçada para trás, a cotovelada, certo? Porque ele, você fazendo ele se torna assim meio um kata meio, né? De fresco, porque você está aqui, você fez a cotovelada para trás, certo? Você entrou. Movimento suave, ó. Suave, certo? Ó. Tira. Então, muitos, ó a posição que eu estou. Muitos pensam que é um kata de fresco, mas não, isso tem uma grande eficiência. Porque quem não treina karatê, quando você está lutando por diversos adversários, ninguém nunca vai entender como é que é isso aqui, né? Isso aí, ó. Tô aqui, tô lutando com vários. Deu na minha frente, chutei. Ele vai para trás, certo? Ó, chutei, já cai, ó. Ó. Mal eu fiz aqui o movimento, ele já soltou. Então, é uma luta com vários oponentes. Então você tem que saber aplicar a eficiência do movimento. Tanto suave como rígida. Trabalhar em harmonia. Certo? Muito obrigado por ter vindo e por ter compartilhado o seu conhecimento conosco. Então é isso aí, galera. Um pouco sobre karatê. Então, quando vocês tiverem o karatê na sua cidade, se tiver só isso para treinar, treinem. Vocês não fazem ideia da pérola do que é o karatê, do que é essa joia rara que é muito mal compreendida. Ok? Então é isso. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Bons treinos. Os.